bem-vindo ao Saúde Você, segunda-feira, 11 horas da manhã aqui na TV Caras. Bom, primeiro eu quero falar uma coisa, você dormiu? As pessoas têm reclamado muito, têm dificuldade de dormir, né? Bom, hoje eu converso com a doutora Flávia Zuccolotto. Ela é médica psiquiatra, especialista na área de sono, gente, pelo Hospital das Clínicas lá da Medicina da USP, Faculdade de Medicina da USP. Doutora Flávia, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, querida. Bom, vamos falar de um assunto que muito me interessa e eu acho que é milhares de brasileiros. As pessoas têm dificuldade de dormir, né, doutora? Sim. Não só dificuldade, né, mas com a modernidade, com muita luz, muito celular, a gente acabou se desabituando a dormir, né? Eu confesso que eu tenho que tirar o celular do lado da cama. Você consegue? Então, não, porque às vezes eu tô querendo pegar num soninho, eu fico passando vídeo, alguma coisa, e eu acho que piora, né? Piora. Acaba que não conseguindo realmente a pessoa dormir. Fica mais difícil. Bom, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, mesmo quem tem insônia há muitos anos, é possível ter sucesso no tratamento? Porque assim, eu sempre tive problema de dormir. Uhum. E aí, como que é esse tratamento? É possível ter sucesso? Sim, a insônia, né? Quando a gente fala de insônia crônica, a gente está falando de dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou até daquele despertar precoce, quando você acorda um pouco antes do horário que você gostaria de acordar, pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses. Então, se já passou 3 meses que você está percebendo crônica, essa dificuldade... já identifiquei. Exatamente. Então, tem gente que passa anos, né? Anos com essa dificuldade e se acostuma a isso. E a gente tem que lembrar que isso não é normal. Não é saudável, né? Não, né? Porque, veja, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então, deve ter algum motivo para isso, não é mesmo? Então, assim, quando a gente fala sobre a insônia, sobre o tratamento, primeiro, o tratamento não é só medicamentoso. E aí, o tratamento, da mesma forma que você demorou para conseguir, né, ter aquele sono tão irregular, a gente demora um pouquinho para reajustar esse sono. Mas é possível, sim, mesmo quem tem muito problema para dormir há muito tempo, tratar e ter êxito no tratamento. Tem melhor horário para dormir, para acordar? Como que funciona? Assim, o que é o ideal? Sim, só para você uma pergunta que muita gente faz, assim, né? Para começar, o ideal de horas de sono, assim, né? Que é recomendado pela OMS é mais ou menos de 7, no mínimo 7 horas de sono a 9. Mas tem pessoas, e isso é muito individual, que conseguem dormir 6 horas e se sentir bem, e tem gente que precisa de 10. Então não tem, assim, uma regra, tipo aquele negócio, 8 horas de sono, não é bem assim. Eu não preciso de 8 horas. Depende eu preciso muito de menos da e eu pessoa. acordo super bem. Às vezes 7 horas para adulto vai super bem, tá? E horário de dormir e acordar depende muito do cronotipo da pessoa, que é como se fosse o relógio biológico dela. Então você vai perceber que tem gente que é muito matutino, acorda super bem de manhã, 6 horas da manhã, vai na academia, não sei o quê, e tem gente que é mais vespertino, que é mais da noite, né? Tem hábitos mais noturnos. Então essa pessoa vai conseguir, né? Vai ter o hábito de acordar um pouquinho mais tarde, e tem gente que vai conseguir acordar um pouquinho mais cedo. Então não tem assim uma regra, tá? Bom, tem pessoas que dormem e quando acordam parece que acordaram muito mais cansados, aquela frase, né? Um trator passou em cima de mim. Como saber se o sono foi bom, se ele foi o suficiente? Se foi reparador, né? Eu acho que um bom parâmetro é exatamente como é que você acorda de manhã. Então, se eu acordei me sentindo, bem, né, para começar meu dia disposto, consigo levar o dia, as atividades, mesmo atividades monótonas eu consigo levar bem, se isso acontece, eu tive uma boa noite de sono, né? Agora, se eu percebo que eu acordei muito cansado, assim, provavelmente você não tá dormindo bem. Um parâmetro bom para você ter é férias. Então, quando eu não tô trabalhando, quando eu posso dormir e acordar na hora que eu quiser, como é que, né? Quanto tempo eu durmo? Como funciona, né? De que horas até que horas eu durmo? Esse parâmetro é bem bom para você entender como é que é o teu sono, né? Por exemplo, aos domingos eu continuo acordando cedo. Isso é bom. Eu não tenho necessidade de dormir muito, eu percebi isso. Mas isso é bom, porque isso mostra que você tá numa rotina. Então, mais ou menos a tua rotina da semana, de dia de trabalho... Eu sigo pro final de semana. Você segue. Acontece com muita gente o que a gente chama de jet lag social, que é o quê? A pessoa durante a semana obedece ali a um horário por causa do trabalho, então ela vai dormir, tipo, tarde e acorda cedo para dar conta dos compromissos sociais e tudo. E de manhã, quando chega no fim de semana, ela dorme um Desliga. monte. Exatamente. Dorme e acha que compensa. Isso não é saudável. Mais saudável é assim. No fim de semana que eu posso dormir mais, acordei de manhã. Sim. Sim, é bom porque você tá alinhado com a tua rotina. Eu acho que, na verdade, às vezes a gente fica uma noite sem dormir direito, depois quando a gente dorme muito numa outra noite,
Normalmente a pessoa subentende-se, eu coloquei meu sono em dia. Não, eu acho que não tem como colocar o sono em dia. Paga. Você perdeu. Exatamente. Né? Você não tem como pagar. Porque toda noite a gente dorme, né? Então a gente não fica devendo. O que é polissonografia e como ela é utilizada no diagnóstico de insônia? A polissono, ela é um exame que a gente faz, que pode ser feito em laboratório de sono ou pode ser feito em casa, que é um registro de alguns canais gráficos de sono. Tá certo? Então a gente vai registrar como é que essa pessoa está dormindo. A gente pode registrar a parte do eletroencefalograma, a gente registra canais de fluxo, da parte respiratória, cintas, para a gente ver como é que está sendo o sono dessa pessoa. Na insônia, geralmente a gente usa esse exame para excluir causas outras, entendeu? Então, para diagnóstico de insônia, o diagnóstico é clínico. Então, um médico especializado consegue, na primeira consulta, dizer se você tem insônia ou não, né? Como eu comecei o programa dizendo. Agora, quando a gente faz o exame de polissono, a gente quer descartar algumas outras causas, né? Principalmente a apneia obstrutiva do sono. Sim, né? sim. Então, essa é a engorda, ideia do né? exame. Quem tem apneia também tem a questão de ficar A apneia engordando, geralmente né? é consequência de engordar. Né? Mas também há alguns trabalhos que podem falar que dá para aumentar um pouco de peso por causa da apneia. Bom, agora comigo não funcionou, mas eu vou perguntar, porque eu conheço pessoas que falam, comigo funcionou super bem, melatonina. Ah, sim, né? A melatonina Comigo tá não na funciona. moda, mas né, com o objetivo de induzir o sono, ela é muito fraca nesse sentido. Ela é como se fosse um marcador de sono. Então, ela avisa o teu corpo que a noite chegou, que você precisa começar a se desligar para dormir, tá? Então, realmente, né, esse uso tá indevido, assim, as pessoas vão comprando na farmácia. A gente sempre fala, amigo né? meu falou, eu trouxe aqui, toma pra você. Eu falei, nossa, bala. A gente sempre fala, você toma no hormônio tireoidiano, você compra na farmácia e começa a tomar? Não, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Ela tem algumas aplicações bem específicas para alguns grupos específicos, por exemplo, autista, por exemplo, alguns idosos, né? Tem benefício, mas para tratamento de insônia ela não é indicada. Doutora, uma dúvida. Existem pessoas que tomam medicações que são indutores de sono, né? Eu falo porque, como eu tenho dificuldade de dormir, eu já experimentei assim de tudo com acompanhamento médico, até pra ver no que eu me adequava. Aí o médico um dia chegou ao ponto e falou assim, Duda, você funciona super bem à noite. Então, assim, porque como eu durmo poucas horas, eu achava que isso era um problema, que eu tinha que dormir 8 horas. Ele falou, não, se você tá dormindo 6 horas e tá ok, você tá se sentindo bem, tá disposta, é o que seu corpo precisa. E aí, eu tomei, por exemplo, indutor de sono, e aí eu percebi que meu organismo começou a acostumar, e aí ele também já não fazia mais efeito. Sim, isso é um grande problema, né? Então, as medicações que a gente usa para insônia, tem alguns antidepressivos, tem os benzodiazepínicos, que são os tarja preta, né? Tem as chamadas drogas Z, e realmente eles podem causar tolerância, principalmente o benzodiazepínico e as drogas Z, tolerância e dependência. Então, é isso que acontece, você começa a ficar tolerante. E aí, se você ficar tomando cronicamente, cada vez você precisa de uma dose maior para o mesmo efeito. Agora, então, é importante trocar, por exemplo, o corpo começou a acostumar. Troca a medicação? Olha, tratando passa no insônia, médico, obviamente. Sim, mas tratando insônia crônica, a gente sai um pouco dessa parte de medicação e a gente usa muito de um tratamento que se chama terapia cognitivo-comportamental. Que é o quê? A gente vai entender o que acontece que você desaprendeu a dormir, né? Sim. Porque todo mundo já dormiu, em algum momento da vida conseguiu dormir. E em algum momento, principalmente na vida adulta, a gente acaba não conseguindo dormir. Então, mais do que a medicação, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem melhores resultados do que o remédio. E aí, sobre trocar ou não, vai depender muito do que você está tomando e o porquê, né? Às vezes a gente reduz mesmo, ou fala, não, a gente vai ter que desmamar, né? Que a gente usa, né? Fazer o desmame da medicação, porque não está mais fazendo sentido. É importante salientar para quem está em casa o seguinte, como a doutora falou, existem os tratamentos paliativos, né? Os tratamentos de tratamentos terapia, comportamentais e os tratamentos medicamentosos. E os medicamentosos. Agora, se você está percebendo que sua medicação não está fazendo efeito, procure um especialista e veja qual é a melhor forma de encontrar o caminho. Senão você fica colocando um monte de droga no organismo, o organismo na hora acostuma e nada faz efeito. E aí eu conheço pessoas, por exemplo, que vão tomar tarja preta. E tem remédios que realmente eles apagam, mas aí a pessoa acorda com aquele efeito dopada. Exatamente, esse é o problema, né? É você Ela se dormiu, acostumar, mas acorda pior. É você se acostumar que dormir tem que ser um apagar, né?
Dormir não é apagar, a gente vai entrando no sono. E aí a pessoa começa a tomar remédio e se acostuma que pegar no sono é ter esse apagão. E a gente vai ter que fazer ela reaprender a dormir, né? E sim, pode ter repercussões diurnas, então você ficar mais sonolento no outro dia. Então, né, não é totalmente inócuo, né? Imagina. Doutora, hipnoterapia, a senhora acha que ajuda para quem tem dificuldade para dormir? Sim, porque acontece, a hipnoterapia é muito sobre sugestionabilidade, né? Então você consegue naquele momento estar sugestionável a não ficar pensando em tantas outras coisas, e aí você consegue estar focado em uma coisa, quase que uma coisa só, e aí conseguir dormir mais fácil. Então, sim, pode ajudar. Eu na hipnoterapia, eu cheguei a fazer algumas sessões e eu descobri que por causa da minha infância eu tive rinite crônica, então era uma criança que tinha muito nariz entupido, por exemplo. Essa noite eu não dormi porque minha filha estava com o nariz entupido. Eu falei, nossa, minha filha passando pela mesma coisa. Mas eu tinha aquele receio de dormir porque eu faltava o ar, eu acordava meio. Então eu criei meio que um bloqueio lá na minha infância. E eu descobri isso fazendo a hipnoterapia. E quando eu tive essa percepção, isso me ajudou bastante. Com certeza. Porque eu tô falando disso porque assim, funcionou comigo, foi um bloqueio. Hoje eu percebo que muitas vezes eu não durmo, mas aí entra na questão comportamental, como você falou. Exatamente. Se você ficar com o celular lá, rede social, gente, não dá. Aí você vê alguma coisa que chama atenção, você vê alguma coisa que te incomoda, acabou o sono. Né? Não, e depende até do conteúdo que você lê, né? Das coisas que você tá absorvendo ali. O que eu tenho feito e que me ajudou muito foi fazer a meditação guiada. Perfeito. Nossa, eu eu deito, muito pros meus pacientes meditação guiada. E é fácil, né? A pessoa procura, né, hoje na rede social, na internet, põe ali o celularzinho com a tela escura, porque tem meditação guiada que já fica até na tela escura. E entra ali, né? Vai aplicando e relaxa, porque você consegue sair, né, de todo aquele, né, aquele turbilhão de pensamentos. Um ambiente tóxico, e focar numa né? coisa Você só. tira a mente da Você toxicidade. para com tanto pensamento e foca numa coisa só. Então eu falo muito sobre meditação guiada com meus pacientes. Olha que bacana, tá vendo? São quase 20 anos falando de saúde, aplicando em mim mesma. Doutora, e tem também a questão de poluição mental. Por exemplo, às vezes acontece, eu tô falando de coisas que as pessoas perguntam muito na rede social, que às vezes tá com tanta coisa na cabeça do trabalho, tanta coisa para resolver, e o que eu acho que é uma crise aí de ansiedade, tá misturado com uma ansiedade, não a crise, mas com uma ansiedade, a pessoa também não dorme. Exato, né? Vai fazer uma prova no dia seguinte, a pessoa não dorme. Perfeito. Assim, né? Isso de algo agudo, então eu tenho alguma reunião muito importante no outro dia, às vezes acontece, às vezes é esperado. Tá dentro do normal. Eu vou fazer uma cirurgia amanhã, talvez eu não tenha a melhor noite de sono e tudo bem também. Até pra pessoa né? saber que não é porque aconteceu isso num caso pontual que justificasse aquilo, ela vai ter que se medicar. Que ela vai ter, né, tá com um super problema de sono. Não, existem coisas que estão dentro do esperado. Agora, se cronicamente eu deito no travesseiro e começo os pensamentos e tudo mais, não, é um problema, né? Durante o dia, às vezes a gente está pensando em tanta coisa e fazendo tanta coisa que a gente tem tempo para pensar. E aí isso tudo vem naquele silêncio da noite. Então é importante que a gente consiga o quê? Uma dica legal, às vezes é você ter um bloquinho, uma caneta do lado, e aí, se tiver, é melhor bloquinho e caneta do que o celular, senão o celular você começa a ver outras coisas. Tem uma coisa que veio, nossa, eu preciso mandar aquele e-mail amanhã, eu faço isso. fazer isso. Aí veio na cabeça, aí você fica, então isso fica te ativando. Pega, anota e fala, pronto, tá aqui escrito. Eu vou Faz um lembrete pra você, né? Pronto, e aí você tira Eu vou pro celular, cabeça. eu já começo a escrever todas as mensagens do WhatsApp, deixar tudo pronto, aí eu acho que isso também você dá um comportamento. mandar uma mensagem pra alguém, não sei o que, você já deixa ali e você fala, amanhã eu penso que agora eu preciso dormir. É uma questão realmente comportamental. Bastante. Então, olha só, tá com dificuldade de dormir, procura avaliar se é pontual ou se você realmente está numa fase crônica que está se estendendo muito tempo. Eu tô conversando com uma psiquiatra, então tá aí um caminho para você de repente procurar um especialista e entender. O importante sempre é não tratar simplesmente o efeito, tomar um remédio e apagar, mas é a causa, né? O que está causando aquilo para que você realmente possa se curar. Conversei com a doutora Flávia Zuccolotto, médica psiquiatra do Hospital do Servidor Público e também lá da USP. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada. Seja sempre bem-vinda ao programa. Muito e vamos obrigada falar pelo de convite. sono, de insônia, de facilidades pro dia a dia, né? porque as pessoas precisam. Aliás, Precisa. tratamento hoje psicológico, psiquiatria tá super em alta. Pós-pandemia, as pessoas ficaram muito... Perderam um pouco do cotidiano. Eu acho que perderam um pouco do preconceito de falar isso.
tá? Também, né? Então, acho que agora tá mais, a gente precisa falar mais e agora a gente pode falar mais. É isso aí. Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, é um E prazer. vocês continuem acompanhando o programa às segundas-feiras, 11 horas da manhã. Surgiu dúvidas, quer fazer perguntas, segue lá a doutora Flávia, entra nas nossas redes sociais e se quiser me acompanhar no Instagram, dudarodrigues.oficial. E agora a gente continua falando de saúde, eu vou conversar com uma biomédica, confira. Bom, e agora eu vou conversar com a biomédica esteta Flávia Rocha. Hoje é o programa das Flávias, mas hoje a gente vai falar sobre gerenciamento do envelhecimento. Doutora Flávia, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Um beijo para todo mundo de Sorocaba, né? Sorocaba, um Cidade beijo para linda. todos. Linda. Eu acho. Eu lindo. amo, eu sou suspeita. É pertinho de São Paulo. Bom, nós vamos falar sobre gerenciamento do envelhecimento. Gente, eu particularmente não quero envelhecer. Eu também não. E se for envelhecer hoje, tem formas de envelhecer com qualidade de vida, saudável e, óbvio, dar aquele up no visual. Vamos falar um pouquinho sobre o famoso gerenciamento do envelhecimento. Como funciona? Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre o gerenciamento, o que nós profissionais queremos dizer? Que quanto antes o paciente começar, melhor. Hoje nós estamos entrando aí numa época onde a prevenção é, sem sombra de dúvida, o melhor caminho a seguir. A mulher dos 35, 40 anos, ela já vai tendo uma redução da produção de colágeno acentuada. Quanto antes ela começar a gerenciar esse estoque, sem sombra de dúvida, né, os anos vão passando e ela não vai sentindo. Nossa, e o colágeno é o principal, né? Porque começa a mexer com a estrutura do rosto, começa a cair a pelinha. O colágeno é flacidez. Isso, o colágeno é a principal proteína. O envelhecimento ele vai se dando por múltiplos fatores. Perda óssea, mudança, né, Sim, da musculatura, do coxinho de gordura. Até fatores externos, Externos, né, externos e internos. E o colágeno, quando a gente fala de pele, é a principal proteína estrutural. E o envelhecimento da pele, ele vai se dando porque no decorrer dos anos nós vamos perdendo a produção, diminuindo essa produção, até parando a produção. Bom, agora, por que falam que a mulher dos 50 hoje é a antiga mulher dos 30? Hoje, a mulher dos 50, 60 anos, ela tem uma mente extremamente ativa, né? Porém, né, por que a gente traz tanto essa importância desse cuidado, desse bem-estar? Porque a mente da mulher dos 50 anos, ela é tão ativa ainda e muitas vezes o envelhecimento da pele mesmo não corresponde com essa mente. Então, a mulher dos 50 hoje ela está conquistando o seu lugar, está mudando de profissão, está conquistando coisas novas, fazendo novos esportes. Ela tá no momento totalmente a idade da mulher da loba, né? Isso, e a perspectiva hoje de vida, ela é maravilhosa, ela vem aumentando e que contribui muito, né, para nós, sem sombra de dúvida. Você vê mulheres hoje com 50 anos que às vezes eu até no programa mesmo falo, não acredito que você tenha 50 anos, né? E com planos assim maravilhosos, com certeza. Não, e você vê que as pessoas estão mudando muito esse estilo de vida, trazendo atividade física, o cuidado estético, alimentação. Hoje você vê que as pessoas mudaram muito o comportamento. É um conjunto. Prevenção, né? Prevenção. E quando a gente fala de estética, não tem como a gente não falar de saúde. É um conjunto. Sem sombra de dúvida, é um conjunto. Desde fatores aí do dia a dia, alimentação, né? Hoje a gente trabalha muito com essa suplementação, que é a estética de dentro para fora e de fora para dentro, né? Que é a estética in e out. Tem uma coisa que está acontecendo muito na internet, eu tenho visto várias matérias, várias notícias e eu quero falar com você sobre isso. Vamos lá. As pessoas estão... Eu acredito que algumas pessoas têm abusado um pouco, o excesso de preenchimento, e você vê que tem pessoas que ultrapassaram a barreira ali do limite, né? E a pessoa fica indo de profissional em profissional. Então, o que você tem a dizer, por exemplo, sobre essa famosa desarmonização facial que a gente vê por aí e todo mundo ficando meio que igual também, né? Bom, vamos lá. Em relação ao que a mídia tem trazendo da desarmonização facial, o que significa? Que todo mundo está ficando com o rosto muito parecido, com a forma muito parecida. Isso é verdade. Né? De modo que deixou de ser belo. Apesar que a minha linha como profissional, há anos eu já venho falando que não adianta eu querer tratar uma flacidez de pele inflando esse rosto com ácido hialurônico.
né? A pele, quando eu tenho excesso de pele, muitas vezes eu preciso de um lifting cirúrgico. E se eu tenho flacidez, eu preciso dos bioestimuladores. Hoje nós temos Ultraforma, que é a melhor tecnologia do mundo, associada aos bioestimuladores de colágeno. Eleva, Sculptra, o Diamond, o Radiesse, são possibilidades infinitas, de modo que eu não preciso inflar o rosto desse paciente. Vai preenchendo que aquela vai preenchendo isso. Hoje a tendência é a gente fazer retirada, né, de ácido hialurônico de pessoas que fizeram harmonização 2, 3 anos atrás. Todo mundo com o mesmo rostinho. E agora, né, nessa época que a gente vem entrando, a beleza está na naturalidade. Sim. Sem sombra de dúvida, quanto mais natural, mais belo. Daí a importância do gerenciamento, que você só vai conseguir isso se você começar a pensar nesse gerenciamento, a planejar esse gerenciamento enquanto você ainda produz colágeno. É engraçado que quando você vê alguém que tem harmonização, parece que até os pontos que ela fez é igual de todo mundo. Padronizou. Assim, é impressionante. Padronizou. Que nem a lente de contato. Lembra a lente de contato? Todo mundo com o dente cerradinho, retinho. Então, isso daí faz com que as pessoas, eu vejo muitos famosos hoje optando por desarmonizar. Na verdade, tirar todo aquele procedimento de harmonização. Você acha que é por isso? Porque as pessoas estão se sentindo muito iguais? Com certeza, deixou de ser belo. Ficou muito artificial. Por causa disso, as pessoas já identificam de cara quem tem harmonização, quem não, né? Todo mundo com o mesmo formato de rosto, com a mesma cor de dente, com o mesmo sorriso, com o mesmo ângulo de mandíbula. Né? E cadê aquela naturalidade, a individualidade? O belo tá nisso, o belo tá no individual, o belo tá na peculiaridade de cada um. E cabe a nós, profissionais, seguir exatamente qual é a tendência daquele rosto, qual é a forma daquele rosto, qual é a personalidade daquela pessoa, para que aí sim, a partir de todo esse contexto, nós, profissionais, a gente conseguimos, né, que a gente possa, na realidade, traçar um planejamento levando em consideração todos esses pontos. Isso é individualidade. Você sabe que eu tenho falado com uma pessoa na rede social, um querido, o Pablo Novaes, e ele é marido da Letícia Spiller. Ele é uma graça, um querido, faz um trabalho excepcional como músico. E o Pablo, ele começou a fazer uma sátira agora, ele começou a pegar todos os haters que estavam atacando ele e usando isso pra tirar sarro, pra fazer de uma forma assim... Ele transformou aquela raiva, aquele ódio de graça em algo leve. E você sabe que uma das críticas que eu vi outro dia, e ele falou muito bem sobre isso, foi das pessoas falando, nossa, o dente dele é feio, porque o dente dele é podre, porque ele deveria ir pro dentista, né? E ele virou e falou assim, só porque eu não tenho aquele padrão de dente branquinho, cerradinho, porque eu não quis pôr uma lente de contato, meu dente é feio, minha saúde bucal tá em dia, meu sorriso tá ótimo, eu tô feliz. Então, assim, as pessoas começaram também a cobrar que se a pessoa não tá com o dente branquinho e de repente ela é do meio artístico... A questionar o porquê. Por quê? Por causa então, do padrão. Então, se ele é natural, ele já não é bonito. O dente dele não é bacana, ou é sujo, ou não vai no dente. Gente, que cobrança é essa, né? Mas eu acredito, minha opinião particular, que a tendência daqui pra frente vai mudar em relação a esses padrões, a essa cobrança, porque já também não é mais belo todo mundo igual. Sim. Né? Nós vamos ter sim, os profissionais eles vão ter que se adequar nessa individualidade de pessoas, né? Encontrar um meio termo. Não deixar todo mundo padronizado, mas é legal também a gente sair de um ponto onde a gente pode melhorar, onde a gente busca sempre a nossa melhor versão. É interessante eu sair desse ponto, porém encontrar esse equilíbrio correspondente à minha individualidade. Porque tem pessoas que, assim, elas ficam irreconhecíveis, né? Ficam irreconhecíveis. Eu tava vendo uma matéria outro dia, eu até falei aqui no programa, e eu gosto muito de falar sobre isso, sobre as pessoas que ficam fazendo tantos excessos e que tem pessoas que foram, assim, prejudicadas, tiveram a vida comprometida, profissional, social, por causa do excesso. Com certeza. De cirurgias plásticas, de procedimentos estéticos. Eu acabei de voltar, faz 3 semanas que eu voltei de Harvard agora, que nós fizemos um encontro de grandes profissionais aí da área de estética, do mundo inteiro, onde abriu-se uma roda de conversa e chegamos exatamente nesse consenso, né? Até onde devemos chegar, o que de fato é belo, o que de fato é individual. Sim. E não pode ceder além. Às vezes o paciente é sedutor com nós, né? Por quê? Quando a gente fala de beleza, de se olhar no espelho, de autoestima, tem muita coisa por detrás disso. Muita coisa. A queixa e que ele não Isso, exatamente. Mas o fato dele olhar no espelho e não estar contente, ele acredita que isso se deve grande parte
há algum ponto do rosto, alguma desarmonia que ele vê e que nem sempre é assim. Então, quanto nós profissionais somos responsáveis em ajudar e muitas vezes encaminhar esse paciente de modo que nesse conjunto a gente encontre a melhor versão dele, não só através de bioestimulação, de ultraforme, de botox, né, de toxina botulínica, de preenchimento. É o conjunto. Isso sim é olhar para o ser humano e conseguir, né, individualizado, humanizado, sem sombra de dúvida, né? E que a gente forneça a ferramenta para ele encontrar a melhor versão dele. Você percebe que já aconteceu assim, de você perceber que o paciente, você fez, ficou lindo, ficou maravilhoso, mas ele começa, doutora, põe mais um pouquinho aqui, põe isso, põe aqui. Muito. As pessoas têm mania acho que de exagerar realmente. De exagerar. Né? Mas sabe qual é o que eu acredito que é o grande segredo que eu falo para todos os pacientes? Não olhe para sua boca como um elemento individual. Não olhe para sua testa ou para sua mandíbula como um elemento individual. A beleza do rosto, ela está no conjunto. É a cefalometria, é matemática. O terço superior, eles têm que estar em equilíbrio com o terço médio e com o terço inferior. Mesma coisa, largura, comprimento do rosto. Então, um lábio, eu não posso julgar ele simplesmente olhando para ele. Eu preciso olhar o contexto desse lábio, o quanto ele está encaixado nos terços dessa face, o quanto ele precisa ser projetado ou ser disfarçado. A mesma coisa com a musculatura da face, né, com o terço inferior, com esse contorno da mandíbula. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, olhar para o rosto individualmente, medir mesmo, né, pensar na cefalometria, fazer cálculos. Esse é o grande segredo. Bom, agora falando em segredo, né, ela falou aqui, mas eu quero saber assim para você. Qual é o seu segredo do rejuvenescimento quando você pensa assim, isso eu faço pra mim, e quando a gente faz algo que a gente gosta, que é pro nosso bem, a gente quer compartilhar. E eu acredito que você aplica isso nos seus pacientes, aquilo que você tem como um conceito de valores e princípios ali dentro de uma ética, dentro dessa naturalidade. O que é esse segredo pra você? Bom, primeira coisa, eu até assim, é algo que mexe comigo, que eu me emociono, porque eu cuido de mulheres, eu cuido de homens, eu cuido de ser humano. E primeira coisa que eu peço todos os dias para cada paciente que esteja na minha frente, que eu consiga olhar para ele como um ser único e individual. E a partir dali eu busque a essência para eu fazer um planejamento que eu entregue para ele a possibilidade dele ser uma melhor versão. E quando eu falo desse gerenciamento, o que de fato eu acredito e afirmo para todos, né? Que sem sombra de dúvida a prevenção é o grande segredo. E nossos maiores aliados, eu afirmo, são, né, os procedimentos que induzem o colágeno, que me trazem de uma maneira natural. E o ultrafórmica, ultrassom microfocado com os bioestimuladores de colágeno é o grande segredo. Isso eu afirmo para vocês. Bom, doutora, eu conversei com a doutora Flávia Rocha, ela é biomédica esteta, e ela mostrou aqui um olhar totalmente diferenciado. Eu acho muito importante quando você procura um profissional, você buscar um profissional que olhe para você como um todo, que olhe para você como um indivíduo, que procure entender aquilo que você procura. Às vezes você quer fazer um preenchimento labial porque você acredita que aquilo vai ser a solução de tudo na tua vida, e não. Na verdade é um conjunto, às vezes o lábio tá perfeito, talvez o especialista vai olhar e vai falar, nem é lábio, nem é o lábio, né? Talvez mexendo em outras áreas do teu rosto. Então, é muito importante você procurar um profissional que seja habilitado. E tomem cuidado, hoje a gente vê, e eu falo isso porque eu também faço biomedicina, e assim, a gente estuda muito, tem que fazer muito investimento em cursos, buscar conhecimentos, como a doutora falou, foi em congresso em Harvard. Então, assim, é muito estudo, e a gente vê, infelizmente, profissionais fazendo uso indevido dos procedimentos, exercício legal da função, a verdade é essa. Bom, então se você procura um especialista, procure alguém que seja habilitado, que tenha informação, que esteja atualizado, mas que principalmente olhe para você como um indivíduo humanizado, olhe para você como uma pessoa que busca na sua essência a sua melhoria, mas como um todo, e não simplesmente um único procedimento. Conversei com a doutora Flávia, te agradeço. Um beijo para todo mundo de Sorocaba, eu adoro aquele lugar, é lindo. Eu a cidade, também, linda. Eu sou Os suspeita, condomínios eu amo. lá são maravilhosos. Gente, é isso.
Fiquem de olho aqui no programa. Se vocês quiserem acompanhar a Flávia, sigam nas redes sociais. Vai ter lá também a divulgação dessa entrevista. E tem novidades. Ela vai ser na revista Caras. Vocês estão sabendo. Um spoiler já aí, né? Um spoilerzinho pra vocês aqui, direto dos estúdios da Caras. E em breve, doutora Flávia na revista Caras, falando também aí de biomedicina estética. Flávia, um beijo pra você. Ai, obrigada pelo um beijo carinho, pra você viu? também. Obrigada a você. Você é linda, parece uma bonequinha. Obrigada. Gente, Obrigada. nos sigam nas redes sociais. O próximo programa segunda-feira às 11 horas da manhã. Se quiser me acompanhar, dudarodrigues.oficial. Até o próximo programa.